Olá. Bom, hoje, sexta-feira, foi talvez o melhor dia, né, Frasson, para a cirurgia. Historicamente, San Antônio não é um congresso focado na cirurgia, mas eles vêm ano a ano realmente colocando alguns temas que foram bem interessantes. Estou aqui com o Frasson para a gente conversar um pouco com vocês e eu queria saber a opinião dele e vou emitir a minha também. Frasson, o que você achou hoje de manhã? Teve um debate interessantíssimo, né, entre o radio-oncologista e um cirurgião, o Alastair, muito interessante, colocando a cirurgia conservadora mais rádio como uma opção versus a mastectomia. Achei muito interessante. Qual foi a sua impressão? O San Antônio se tornou a referência para a comunidade que trata câncer de mama. É um grande evento. A ASCO está muito focado na parte de oncologia clínica, existem muitos outros eventos, Congresso Americano de Cirurgiões está muito focado na parte cirúrgica, e San Antônio realmente traz diagnóstico, radiologia, oncologia clínica, radioterapia. Nós tivemos uma sessão de radioterapia também muito interessante nesses dias, onde existe essa multidisciplinaridade no tratamento de pacientes com câncer de mama. Então aqui todos realmente se encontram e o objetivo é um só, que é o manejo de pacientes com câncer de mama ou manejo de pacientes com alto risco para câncer de mama. E a grande sessão de interesse dos cirurgiões foi a sessão que aconteceu hoje de manhã. Para aquele grupo de mulheres com tumores iniciais, candidatas à cirurgia conservadora mais radioterapia ou mastectomia, qual é o melhor? Essa foi a grande discussão entre o Alastair, um cirurgião que veio de Londres e hoje trabalha nos Estados Unidos na Baylor, e o Marx, que é um radioterapeuta de Chapel Hill. Acho que o que foi interessante nessa discussão foi a defesa que cada um fez dos seus interesses, o radioterapeuta defendendo profundamente a radioterapia, a cirurgia conservadora, e o Alastair falando das vantagens e da radicalidade de uma mastectomia bem feitas. Mas para mim o que mais chamou a atenção foi o final, foi o consenso entre todos de que a decisão deve ser compartilhada com a paciente, de que prós e contras devem ser discutidos de forma individualizada e personalizada, colocando claramente que a radioterapia não é isenta de efeitos colaterais e que esses efeitos são para o resto da vida, versus uma cirurgia que é muito técnico dependente, cirurgião dependente e que pode eventualmente não ser tão radical nas mãos de alguns quanto pode ser nas mãos de outros. E a participação da paciente tomando uma decisão, considerando ambos os tratamentos, é essencial para que haja sucesso final na terapia. Essa, para mim, foi o grande fechamento dessa sessão. Essa foi a minha impressão também, Frasson, ficou muito clara. Primeiro pela elegância como eles conduziram a discussão, né? E o Alastair sempre tem uma forma muito peculiar, que ele já apresentou na sessão. É praticamente o Mr. Bean da cirurgia da mama. Ele é especial, né? Então, assim, claro que cada um focou no aspecto dos efeitos colaterais, dos problemas que causam cada tipo de tratamento, e no final teve um consenso realmente que tem que ser ofertado e tem que ser muito bem esclarecido quais são os efeitos colaterais de cada tratamento. Existe um pouco de medo, principalmente em relação à radioterapia, aos efeitos colaterais. E as coisas muito bem explicadas, muito bem conversadas com o paciente, você vai efetivamente conseguir tomar a melhor decisão. Frasson também teve, depois dessa conversa entre os dois, teve a apresentação da General Session 5, né? E eu fiz até uma gravação específica sobre um trabalho, e é uma coisa muito bacana de ver, porque assim, talvez a metade disso, falando sobre as células circulantes, né, que é realmente uma tendência que a gente vê a cada ano em San Antônio, que muito provavelmente deve ser o futuro, e também sobre 3 grupos investigando a presença de doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante e quais são as taxas de falso negativo ou valor preditivo negativo. A gente viu números diferentes. Qual foi a tua impressão? Então, sobre células circulantes, acho que esse é o futuro. Daqui a 5, 10 anos, a gente vai precisar saber quem realmente pode ser poupado de tratamento e quem realmente precisa de tratamento.
provavelmente nós estamos sobretratando um grupo de pacientes que poderia não precisar e estamos undertratando outro grupo de pacientes que a gente chama de baixo risco, mas que de qualquer maneira vai desenvolver doença. Então, essa é uma das áreas, do ponto de vista de manejo de doença inicial principalmente, mais importantes no sentido de identificar quem realmente pode ser poupado de tratamento e quem precisa, e essa alternativa da pesquisa de células circulantes que sejam eficientes em metastatizar e identificar esse grupo de pacientes é importante. Sobre o RCB, esse é um estudo muito importante também, ele tem algumas limitações, é muito ligado a como a peça cirúrgica é examinada. Veio antes dos outros, né? Dos outros estudos de biópsia após neoadjuvância, é verdade. O RCB é a avaliação de doença residual pós-tratamento neoadjuvante, pós-quimioterapia, né? E o impacto da doença residual sobre o prognóstico. Mas, de qualquer maneira, é um índice que deve ser identificado, os patologistas têm que se acostumar a reportar o RCB. Na minha opinião, essa é uma informação importante, cada vez mais na medida em que nós podemos aumentar o tratamento do grupo de pacientes em que existem tratamentos alternativos e eles são necessários. Então, usar esse conceito, na minha opinião, é extremamente útil. A gente já está usando, os principais centros já estão usando isso, e esse é um conceito que deve ser popularizado. Assim, realmente foi uma sessão que valeu o congresso. Talvez essa manhã, hoje, para nós cirurgiões, realmente foi teve a confirmação também de que estrogênio isolado... Sim. Né? Exatamente. Você quer comentar? O trabalho do Rohan Cheblowski, falando sobre o WHI, que é um estudo amplamente conhecido por todos vocês, colocando de novo o estrogênio como uma forma de terapia isolada, estrogênio conjugado, como um fator até protetor, né, em relação ao câncer de mama, o aparecimento e a própria o grande vilão é a progesterona. O grande vilão é a progesterona, assim, um trabalho lindo, uma corte já de muitos anos de segmento, realmente é muito bom. O Rohan, com uma certa frequência, vem brindar a gente. Frasson, continuando, me fala um pouco das biópsias, qual que é a perspectiva? Vai acabar a cirurgia? Não vai acabar a cirurgia? Não vai acabar, não. O que você achou dos números? Eu acho que está muito longe ainda de realmente a cirurgia acabar, mesmo nesse cenário de pacientes com neoadjuvância, com excelente resposta. Esse é um grupo de pacientes onde a personalização do tratamento é importante, resposta completa ainda é um fator de risco. Não dá para dizer que pacientes que tenham resposta completa não sejam de alto risco, elas são de alto risco, porque elas têm um risco de 7 a 20% de desenvolver doença ainda. Exatamente. Então não dá para minimizar a importância da documentação, da resposta completa, da ausência de presença de lesão residual. A patologia vai melhorar muito ainda na análise desse grupo de pacientes. Eu acho que a gente está bastante longe desse período em que a cirurgia vai sair do cenário. Por outro lado, né, quando você fala a cirurgia vai acabar, para a grande maioria dos tumores iniciais de mama, a cirurgia é curativa. Para os tumores luminais não precisa de outras terapias. Nós precisamos saber quem é esse grupo de pacientes. Exatamente. 50 a 60% dos pacientes com tumores iniciais são curados com cirurgia. Sim. Então não dá para falar de que a cirurgia vai acabar, pelo contrário, a gente vai selecionar melhor o potencial de cada terapia, personalizando. Para pacientes com tumores luminais A, basicamente cirurgia, para pacientes com doença HER2 e triplo negativo, tratamento sistêmico. No meio termo, os tumores luminais B devem ser melhor estudados, mas não dá para dizer que uma das alternativas terapêuticas vai acabar. Perfeito, eu concordo plenamente. Os estudos estão em andamento, provavelmente a gente vai ter novidade para o futuro, e essa novidade é muito possível que ela caminhe para dentro dos watch and waits que já acontece do carcinoma coloretal e do câncer de cabeça e pescoço, provavelmente num cenário específico. Os pacientes vão ter oportunidade de não ter a mama operada, mas talvez uma mensagem para os cirurgiões novos, né? A cirurgia não vai acabar, mas ela provavelmente já vai diminuir uma parte no futuro. Isso ainda está em pesquisa, os trials ainda estão em andamento e talvez, muito provavelmente em breve a gente vai ter uma boa notícia. Frasson, no geral, assim, eu passei bastante nos pôsteres, vi muita coisa, como sempre, de pesquisa básica e tal, mas vi coisa de oncoplastia, vi linfonodo sentinela, vi muita dissecção, muito TAD,
né, o Target Axillary Dissection. Qual foi a tua impressão, assim, dentro da nossa área cirúrgica? Acho que depois que acabar San Antônio, a gente tem que sentar, parar um pouco, refletir sobre tudo isso que nós vimos, ver o que é possível aplicar no dia seguinte, na segunda-feira. Tem muita coisa que está ainda sendo estudada, que está ainda sendo avaliada e que não vai entrar, obviamente, na rotina, mas é um evento imperdível, né? Você tem que estar aqui, tem que estar acompanhando o que está acontecendo e absorvendo passo a passo as inovações, incorporando o que é possível na sua prática. Uma coisa bacana, e a gente vê isso aqui, o grupo do Frasson, né, de Porto Alegre, de São Paulo, também do Einstein, e o meu grupo do Sírio, né, a gente trouxe pôsteres aqui para apresentar. A impressão que eu tenho, Frasson, esse ano a gente bateu o recorde de pôsteres de brasileiros. Não sei se foi a tua impressão, realmente tinha um monte de pôster. E uma coisa que é muito bacana, a gente estimula todos a virem para San Antônio, que o que está acontecendo aqui vai ser a conversa do ano inteiro. 2020 vai fundamentalmente, salvo alguns papers que possam sair nesse período, em 2020, vai ser o assunto que vai acontecer no final do ano. Eu já me despeço, agradeço vocês. Obrigado. E finalizo o Frasson. Obrigado, um abraço. Obrigado.